Dando início à resolução da atividade, vamos lá. Primeira questão, né? Tratando do assunto quantidade de matéria em mol, que está lá no capítulo 3 do livro de vocês. O que é que a primeira questão pergunta? Aproximadamente quantas vezes a massa de um átomo de enxofre é maior que a massa de um átomo de oxigênio? Então, a gente tem que verificar os valores da massa do elemento oxigênio e do elemento enxofre. Então, observe que na tabela periódica vem o número atômico. O número atômico geralmente é esse número inteiro, não é um valor quebrado, que corresponde a esse valor aqui de cima. Mas o que eu quero saber é o número, ou melhor, a massa atômica, que é a massa do átomo oxigênio e do átomo enxofre, né? Então, a massa atômica corresponde a esse valor, que sempre é 16, alguma coisa, 31, alguma coisa, 10, alguma coisa, sempre vai ser um número quebrado, não vai ser inteiro. Então, o O é o símbolo do elemento e aqui, como vocês podem ver, o nome do elemento químico. Então, vamos lá. Comparando o oxigênio e o enxofre, o oxigênio tem massa atômica 16, o enxofre 32,1, então a gente vai considerar 32 e vamos lá comparar. Então, o enxofre de símbolo S tem massa atômica 32 e o oxigênio tem massa atômica 16. Né? E o que a questão está perguntando? Aproximadamente quantas vezes a massa de um átomo de enxofre é maior. Então, observe que ele pode estar comparando se é menor também. Mas no caso aqui da questão, ele quer saber se é maior que a massa de um átomo de oxigênio. Se a gente analisar aqui, né, o enxofre tem massa 32 e o oxigênio massa 16. Então, a massa do enxofre ela é 2 vezes maior que a massa do átomo de oxigênio. Então, a resposta é essa. A massa de um átomo de enxofre é 2 vezes maior que a massa de um átomo de oxigênio. A massa de um átomo de enxofre é 2 vezes maior que a massa de um átomo de oxigênio. Então, observe que aqui ele está só comparando as massas para você analisar. Se por acaso você tiver dificuldade em observar a diferença, só é você fazer esse cálculo aqui. Vai pegar sempre o número maior e dividir pelo menor. Então, 32 dividido por 16, que vai dar igual a 2, que significa que a massa de um átomo de enxofre é 2 vezes maior que a massa de um átomo de oxigênio, certo? Então, é só analisar e prestar atenção se aqui está dizendo se é maior ou é menor na comparação. Dando continuidade, na questão 2, ele pedia para definir número de massa e massa atômica. Como a letra não fica muito bonita, né, eu escrevendo aqui na mesa digitalizadora, então eu já trouxe a resposta. Então, o que é a massa atômica? Né? É denominada a massa de um átomo, né? E ela é determinada experimentalmente utilizando espectrômetros de massa. E ela é expressa em U, né? A unidade é U. Já o número de massa é a soma dos números de prótons e de nêutrons de um átomo.
sendo, portanto, um valor inteiro e desprovido de unidade. Mas se você só colocar que o número de massa, se por acaso cair uma questão na prova perguntando o que é número de massa, você só disser que é a soma do número de prótons e de nêutrons, né? Então, eu já considero a questão correta. E a massa atômica, né? Ela é a massa de um átomo, então não tem erro. Dando continuidade, questão 3. Quantas moléculas de água, né? Então, ele está falando aqui da água, H2O, tem massa comparável a de uma molécula de glicose. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Calcular a massa molecular das duas substâncias. Como é que eu calculo a massa molecular? Massa molecular representada pelo M maiúsculo. Então, vou começar calculando a da água. Aí, a primeira coisa que eu observo, né? Quantos átomos eu tenho aqui desse elemento, que no caso é o hidrogênio? Eu tenho 2 átomos. Observa-se pelo índice 2. Então, vai ser 2 vezes, né, a massa atômica, a massa desse elemento. Né? A massa atômica do hidrogênio, se vocês verificarem na tabela periódica, corresponde a 1. Mas, quantos átomos eu tenho agora do oxigênio? Se a gente observar que não tem nenhum índice, então fica subentendido que é o índice 1. Né? Então, eu coloco que tem um átomo de oxigênio vezes a massa atômica dele. Se vocês for conferir lá na tabela periódica, está o valor 15,99 alguma coisa, então a gente vai adotar o valor 16, porque a gente arredonda para facilitar o cálculo. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente tem o valor 18 gramas por mol. Certo? Então, aqui a gente aprendeu a determinar a massa molecular de uma substância. No caso aqui foi a água. Então, vamos calcular agora, né, da molécula de glicose, que tem fórmula molecular C6H12O6. Então, vamos lá. Primeiro elemento, carbono. Eu tenho quantos átomos de carbono aqui? Só verificar o índice. O índice aqui é 6, então significa que eu tenho 6 átomos de carbono. Vezes a massa atômica, que está lá na tabela periódica do carbono. Se vocês analisar, a massa atômica do carbono é 12. Então, 6 vezes 12 mais. Abre parênteses. Quantos átomos eu tenho do elemento hidrogênio? 12. Então, vou e coloco aqui 12 átomos de hidrogênio. E qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. Então, vou e coloco aqui 1. Mais, né, quantos átomos eu tenho do elemento oxigênio? Se a gente observar o índice aqui é 6. Então, significa que eu tenho 6 átomos de oxigênio, vezes a massa atômica desse elemento. Se a gente conferir na tabela, é o valor 15,99 alguma coisa. A gente arredonda, como eu já falei na outra substância, adota-se o valor 16. Fazendo esse cálculo aqui, qual é o valor que a gente vai obter, né? Então, vamos lá. 6 vezes 12, mais 12, né? Que 12 vezes 1 vai dar 12, mais 6 vezes 16. Vai dar o valor 180. Então, vamos lá. Significa que a massa molecular da molécula de uma molécula de glicose, né, corresponde a 180 gramas por mol, enquanto a da água é 18 gramas por mol. E o que a questão está pedindo? Quantas moléculas de água tem massa comparável à de uma molécula de glicose? Então, se por acaso cair uma questão na prova, como é que vocês vão fazer? Primeiro passo, determinar a massa molecular das duas substâncias. Depois, você vai e divide, né, a massa maior pela massa menor, que vai dar o valor aqui 10. Então, significa que eu teria que ter 10 moléculas de água
para ter uma massa comparável à de uma molécula de glicose. Porque 18 gramas por mol vezes 10 vai chegar a esse valor aqui. Então, quantas moléculas de água tem massa comparável de uma molécula de glicose? Teria que ter 10 moléculas de água para ter uma massa comparável a de uma molécula de glicose. Então, a resposta é somente isso. Se ele perguntar quantas moléculas de uma determinada substância tem uma massa comparável à de uma outra molécula, né? Então, o que você vai fazer? Calcular, determinar a massa molecular das substâncias e depois você vai dividir sempre a maior pela menor. Aí você vai ver quantas moléculas você teria que ter dessa menor substância aqui no caso. Então, para chegar a uma massa de 180 gramas por mol, que é a massa molecular da glicose, eu teria que ter 10 moléculas de água para chegar a esse valor.